Pastor Edinaldo, que Deus abençoe sua vida. Eu sou muito feliz de ser seu amigo agora. Deus abençoe. Deus abençoe. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A paz do Senhor. É uma loucura. É incompreensível. Pessoas que sofrem, que choram, que têm problemas, mas que têm dentro de si algo inexplicável, a paz do Senhor. Porque Jesus falou isso, que no mundo teríamos aflições, e temos, não é? Quantas aflições? Alô? Me permite, irmãos, hoje vai ser tão especial que nós não teremos conectados. Amém? Nós vamos até o Espírito Santo nos orientar aqui. Amém? Já foi avisado. Nós temos, eu e Glorinha, está ali a minha flor, uma netinha de 5 anos, Isabela. Isabela nasceu com APLV, suscetível à proteína do leite. Ficou internada e tal. E aos 2 anos, ela tomou uma vacina dessas corriqueiras de criança, e arruinou o bracinho dela, ao ponto de ter dado uma osteomielite no próximo humeral, próximo do ombro aqui. E essa menina ficou quase 2 meses no hospital, passou por 4 cirurgias, quase perde a vida. Os médicos não conseguiam juntar os ossos, porque a bactéria comeu os ossinhos do braço dela. O Brasil inteiro que nos conhece orou por Belinha. Quantas aflições. Aos 5 anos, aos 2 anos, né, Glorinha? 2 para 3. Então, no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos dá a sua paz, que nos basta para a gente superar as dificuldades, os problemas, até a mudança de status. Nós iremos mudar de status. Um corpo mortal, gripado. Eu tossi a noite toda hoje e estou tossindo. Nasci com um problema no coração. Milagre, está vivo. Outros tipos de doenças. Mas chegará um momento em que nós sofreremos upgrade. Sofreremos um alavancar da glória de Deus em nós. E aí teremos um corpo incorruptível, imortal, inacessível e eterno. E o mais importante, sem pecados. Amém? Quantos creem nisso? É essa a nossa esperança. Hoje eu vou sentar mais cedo, porque realmente estou um pouco enfermo. Mas estou muito feliz de estar aqui. É o último dia que eu estou aqui, dessa vez. Eu quero agradecer a Deus por ter tocado no coração do pastor Ciro. Porque em outras igrejas, algumas igrejas, às vezes é o diácono, o professor da escola bíblica, que vai lá no pastor e tem aqui um pastor que fala de escatologia, mas aqui não. Foi o próprio pastor Ciro que nos acompanha lá pelas lives, pela televisão, e o Espírito Santo tocou no coração dele porque, assim como eu, ele também é um faminto
das Escrituras e da escatologia bíblica. Então eu e Glorinha queremos agradecer a todos o amor, o carinho, a atenção, não é? Toda essa equipe maravilhosa, que eu não vou dizer o nome, porque talvez eu esqueça de alguém, mas quero, falando desses dois nomes, que todos recebam o meu abraço e o de Glorinha, que é o pastor Odair. Cadê ele? Que está sempre lá nos buscando, lá no hotel, levando muita paciência comigo e com Glorinha. E o Carlinhozão. Carlinhozão? E o querido pastor Carlinho, né? É o operatriz. É um cefalópode. É um polvo, tem vários tentáculos, que ele opera várias coisas ao mesmo tempo. E tem tido também muito carinho comigo. Eu vou passar a chamá-lo de Carlinhos Cefalópode. Carlinhos, o polvo. E o pessoal da técnica, da mídia. Aqui sempre vem tudo muito rápido. Nós vamos falar hoje o polvo. Nós vamos falar hoje de algo que nos interessa muito e que já foi alvo da canção que foi entoada aqui, ainda agora. E a gente não tinha combinado nada. E essa canção, eu acho muito bonita ela, se nós entendermos aquilo que o pastor explicou. Antes de eu explicar, ele explicou que Yeshua vem para nos buscar, mas ele não vem aqui para nos buscar, ele vem para encontrar conosco nos ares. Nós é que vamos ao seu encontro. Pastor, isso segue uma tradição da ortodoxia judaica no que diz respeito ao casamento de um homem com uma mulher. O rapaz vai à casa da noiva, leva dinheiro para comprar a noiva. Ele vai lá, compra a noiva, dá o dinheiro ao pai da noiva, abre-se uma jarra de vinho, os noivos bebem aquela taça e quebram, para dizer assim: está pago. O noivo diz: agora ela é minha. Isso na cultura judaica. Agora ela é minha, eu paguei por ela. Mas não fica lá noivando. A nossa cultura não é ir lá na casa da noiva? A noiva vem na casa do noivo, não é? As famílias se encontram. O noivo, lá não. O rapaz vai, fica noivo com a noiva e vai embora. Fazer o quê? Fazer a sua pequena mansão, a sua casa, o seu lugar onde ele vai desposar a noiva. E quando ele volta, não tem tempo determinado. Está ligando? Está ligando? O noivado de Jesus conosco segue o ritual judaico. Ele veio, nos comprou, com o quê? Com o sangue. Olha a taça de vinho. Ficou aqui, voltou para a casa do... E quando ele volta, ninguém sabe, nem ele, enquanto Deus esvaziado, sabia o dia e a hora. Dia e hora ninguém sabe, mas ele mesmo disse para nós ficarmos atentos aos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos nos mostram o momento da sua volta. Não dia e hora, mas os sinais. E depois ele volta para buscar a sua noiva. A noiva fica sabendo que ele está voltando
deixa a casa do pai e vai ao seu encontro, no meio do caminho. O Senhor nos levará ao seu encontro no meio do caminho, no mundo estelar, para depois voltarmos à terra, para o reino milenar. É o plano e é simples de entender. E hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante, que está próximo a acontecer, que será um sinal, o sinal da trombeta. Não tem condições assim? Quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados, é isso? Sim ou não? Gente, vocês estão me olhando com um silêncio até medroso. Parece que vocês estão vendo um ET. A trombeta vai soar. Paulo fala sobre isso. Só que uma coisa que tem que ficar, eu estudando, descobri isso. Quando Paulo fala da trombeta, ele está falando para Israel, não é para a igreja. Mas a trombeta, que Paulo não fala para a igreja, mas fala para Israel, também vai ser o sinal do nosso arrebatamento. A trombeta servirá para esses dois eventos, para despertar Israel, para Israel entrar em contrição e ao mesmo tempo encerrar o tempo da igreja aqui na terra, para subir ao encontro de Jesus. Porque quando Paulo fala das trombetas, trombeta não tem a ver com gentio. Trombeta não tem a ver com povos nem nações. Quem lida com trombeta é Israel. Trombeta é uma cultura judaica. Por isso que quando Paulo fala da trombeta é para Israel. Para que Israel entre em contrição 10 dias para receber o perdão. As festas bíblicas mostram essa cronologia do tempo. Por isso que Deus instituiu as festas bíblicas, para que os judeus, o povo de Israel, entendessem a marcação do tempo e das eras. Deus não faz charada, Deus se revela. Então ele instituiu as 7 festas bíblicas, todas apontando para Yeshua. Todas as festas apontam para Jesus. Qual é a primeira festa? Pessa, Passover ou Páscoa. É a mesma coisa. A Páscoa é a primeira festa instituída. Quem é a Páscoa? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Yeshua. E é o sangue do Cordeiro que foi imolado na Páscoa, que libertou os judeus do Egito e que nos liberta para a vida eterna. A segunda festa, primícias, ou melhor, ázimos, pães ázimos. Por quê? Porque ele, diga ele, é o pão do céu. Ázimos, que quer dizer sem fermento, sem pecado. É uma festa. Aí depois vem outra festa, depois de ázimos, que é o quê? As primícias. Porque diga assim, porque ele quem? Eu quero, por favor, que responda no nome hebraico de Jesus, que cantamos ainda há pouco. Ele quem? Foi o primeiro, a primícia da ressurreição. Até hoje, só existe um ressurreto. Quem? Então vamos lá. Páscoa, o cordeiro que foi imolado. Ázimos, esse cordeiro é puro,
sem pecado. Primícias, foi o primeiro a ser ressuscitado entre os homens e ganha corpo celestial, corpo glorificado. Ele é o primeiro. Eu estou na fila, e você também, mas ele é o primeiro. E depois das primícias, a festa que está durando até hoje, Pentecostes. Já fazem 2000 anos que Pentecostes está sendo a festa que celebramos. Começa lá em Atos dos Apóstolos. O que está vigorando hoje, na contagem profética e divina, é a festa de Pentecostes. Mas Pentecostes termina com o arrebatamento da igreja e com a contrição dos judeus. Porque eles entram em contrição para receber perdão na próxima festa, a quinta, Yom Kippur, perdão, e eles serão perdoados dos pecados dele. Nisso nós já subimos em trombetas. Yom Kippur é para Israel quando ele recebe perdão. E depois, a última festa, a sétima, quem pode dizer? Está faltando uma. Tabernáculo. Cabanas. Porque afinal de contas, diga ele, estará tabernaculando em Jerusalém para reinar o milênio. É maravilhoso isso. Deus instituindo as festas bíblicas. Então vamos falar da trombeta e o que Paulo fala dela para todos nós. Eu peço desculpa ao pigarro, não posso evitar. Se alguém tiver um negócio de hortelã aí, isso é o que, filha? Não, essa não. Essa é ruim. É muito ruim essa, Glorinha. Mateus, por favor, meu filho, põe aí 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52. 51, Mateus. Qual é a RA, né? RA, ok. Vamos ler com ânimo? Porque se eu continuar falando nesse tom, eu já vi gente com a boca desse tamanho assim, ó, querendo dormir. Eu vou esquentar, hein? Eu vou esquentar. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. É a mesma coisa que dizer que nem todos desceremos à sepultura, nem todos iremos perecer nesse corpo. Esse corpo vai desaparecer, mas não na sepultura. Meu filho, obrigado, viu? Aqui é maravilhoso. Eu peço vem logo uma caixa. Eita, é tanto que caiu. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Isso quer dizer o quê? Que muitos serão arrebatados. E a música fala isso, no abrir e fechar de olhos, instantaneamente. Nós vamos sofrer uma descarga bioquímica não conhecida pela ciência no nosso corpo, como se fosse um relâmpago, um raio que virá sobre todos os que têm o sangue de Jesus. A marca é o sangue, invisível, mas o Criador do mundo invisível sabe quem tem o sangue. E todos que estiverem o sangue de Cristo, esse milagre instantâneo, como se fosse um raio,
e a física quântica explica um pouquinho isso, que é o paralelismo de partículas, virá sobre cada um, e da mesma maneira que virá, subirá. Só que quando subir, já não teremos mais este corpo, esse corpo mortal, esse corpo afligido pelo pecado. Teremos um corpo, diga um corpo, gente, não querem esse corpo não? Vamos lá, um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Meu Deus, um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ele saiu do túmulo. Ele é a matriz, ele é o protótipo, ele é o projeto já pronto. Nós teremos um corpo semelhante a ele. Paulo escreve isso em 2ª, 3ª Filipenses. Teremos um corpo como o seu corpo, seremos como ele é, corpo glorificado. Ele é quem vai gerar uma nova raça, porque essa raça, ela é a descendência de Adão, que caiu no pecado. Por isso estamos nessas condições terríveis. Todos estão. Se nós não estamos no pecado, o nosso corpo sente os efeitos do pecado e vai murchando, vai murchando, vai murchando. E mesmo que a pessoa seja sadia, ela falece pela exaustão dos órgãos, que a medicina chama de falência múltipla dos órgãos. Então esse corpo é da descendência de Adão, da descendência do primeiro Adão. Mas diga, ele está preparando o meu corpo segundo a sua descendência. Ele será o modelo, ele será o protótipo, ele será a matriz, e eu, assim como ele, terei um corpo glorificado para fazer a viagem. Ninguém pode fazer a viagem no arrebatamento se já não tiver um corpo glorificado. Nós não vamos subir no mundo estelar através de equipamentos a propulsão atômica ou a jato. Claro que não. Nós iremos de um assombroso abrir e fechar de olhos ao encontro do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, que estará, diga, estará nas nuvens. Que nuvens? Não essas, não nuvens atmosféricas, é a nuvem da presença de Deus. A sua glória irá me atrair. Agora deu certinho, estou arrepiado. A sua glória que vai me atrair. E essa nuvem, Paulo, no hebraico, no grego, é Nefeles, nuvem da presença de Deus. É fora do sistema solar. E lá iremos nos encontrar para passarmos por 2 processos. Primeiro processo, tribunal de Cristo, onde seremos julgados, e em imediato irmos às bodas do Cordeiro. E esse tribunal de Cristo é fabuloso. Paulo disserta em 1 Coríntios capítulo 3. E ontem, me parece, no final do seminário, acho que foi ontem, um menino de 10 anos, ele está aí, que me fez aquela pergunta? Está aí, cadê? Ah, ele ali, ó. Eu não esqueci da sua pergunta. Ele falou o seguinte: quando estivermos glorificados, se teremos diferenças uns com os outros. Eu falei, claro, haverá graus de glória. Graus de glória. Hierarquias diferentes. Nós não temos hierarquias diferentes aqui na terra? Lá também. Uns receberão mais e outros menos.
E quais são os critérios para essa medida? Uns mais, outros menos. A nossa vida aqui, as nossas obras aqui, enquanto estamos aqui na carne. Qual a motivação que você recebe e tem para servir a Jesus? É medo do lago de fogo? Ou você adora o Senhor de corpo e alma? Por que você vem à igreja? Para bater o ponto? Ou porque você anseia em estar nas átrios do Senhor? Quando você ajuda uma pessoa, ajuda por quê? Com o interesse de que ela lhe retribua o favor? Ou você nem quer olhar para os seus frutos? Eu já falei com meu pai: papai, tudo aquilo que tu me fizeres fazer, que gere frutos, são teus, não são meus. Tu é que gerou os frutos através da minha vida. Então eu não quero nem conhecê-los. É bom que eu não conheça. Afasta de mim os meus frutos que eu estou gerando. Essa é a minha oração. Prudente. Por que o Espírito Santo me fez entender isso? Porque quando nós vamos atrás dos frutos que estamos gerando, gera vaidade. Olha o que eu produzi, olha o que eu estou fazendo, olha aquilo lá, fui eu, olha, eu estou fazendo propaganda daquele que gerou em mim uma multiplicação do seu reino. Então eu quero esquecer. Vai me usando. Se tu vai frutificar o teu reino por intermédio da minha pessoa, não permita que eu fique contabilizando e nem conhecendo esses frutos. Blinda a minha mente, blinda a minha alma contra a vaidade. A vaidade é um dos pecados que o diabo ama. E você precisa estar muito conciso em fazer o trabalho. Já pensou se João Batista quisesse ver seus frutos? Nem Jesus olhou para trás. Eu vou adiante e sigam-me, que eu vou deixar um rastro de luz por onde você passar. Meu amado, minha amada, deixe um rastro de luz, mas não volte para saber se a luz está acesa ou apagada. Isso já não é mais com você, é com aquele que dá o crescimento. O próprio apóstolo Paulo diz: uns plantam, outros regam, mas de quem são os frutos? Daquele que dá o crescimento. Amém? Vejamos, nem todos morreremos. Haverá uma geração que estará viva quando o arrebatamento acontecer. Pastor, e os que morreram? Não tem problema. A Bíblia diz, Coríntios, que eles ressuscitarão primeiro. Como isso? Se já não existe mais nem pó, o pó foi espalhado. A pessoa morreu, cremaram o bichinho, botaram o pó dentro de uma caixinha. Aí a viúva ou o viúvo melancólico vai espalhar o pó lá no mar Mediterrâneo, ou no mar do Leblon, ou em Santos, ou num jardim qualquer. Mas aí o Senhor, diga ao Senhor, irá operar o milagre que fez com a criação do primeiro homem. Como foi que Adão foi gerado? Pelas mãos do Criador. Do Criador. Pelas mãos do Criador. Do pó fez um corpo humano. Eu gostaria de falar um pouquinho do corpo humano, mas não vou roubar seu tempo não. Mas uma coisa eu digo: o corpo humano é o top, é o high-tech,
é a coroa da criação. Não existe algo tão sincrônico, perfeito, resultado de uma engenharia que só Deus pode ter, que é o corpo humano. Ele juntou em nós 1 metro e pouco, 2 metros de altura, vários sistemas que funcionam harmonicamente. Sistema circulatório, sistema digestivo, sistema reprodutivo, todos esses sistemas ligados por um neural de sensibilidade que se chama simpático e parasimpático, que você não pode dar ordem ao seu coração para ele parar de bater. Ele vai bater porque ele está obedecendo a todo um sistema parasimpático. É algo impressionante. Quando a gente leva uma topada, um dia eu pisei numa abelha, com o meu dedinho do meio. Parecia que eu estava dançando coco lá no Nordeste. Doeu muito. Doeu aonde? Doeu aqui. Ele veio, processou e voltou para doer lá. É um negócio impressionante o corpo humano. Agora imaginem, um corpo humano glorificado. Um corpo humano ressurreto. Portanto, não apenas os que estarão vivos receberão um corpo glorificado, mas os que já dormem em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos glorificados e com a idade de Adão. É padrão, porque Adão nasceu, amém? Amém nada. Adão não nasceu. Nascer é um ato de uma mulher, né? Gerar um filho. Adão veio à existência pelas mãos do próprio Deus. E outra coisa, com idade sacerdotal. Qual é a idade sacerdotal de Números e Levítico? 30 anos. O homem não pode ser sacerdote antes do 30. Então, por isso que Jesus veio como criança, como um bebê, mas somente aos 30 iniciou seu ministério público lá na Galileia dos Gentios. E esse é o padrão do novo corpo. Esse é o padrão do corpo que teremos. Em média, um físico semelhante a um homem de 30 anos. É porque é lei, é a Torá. Não é apenas porque Jesus iniciou aos 30 anos, porque isso já vem a lei de Levítico. (52) No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da... Vocês já morreram? Vocês já foram arrebatados? Vocês estão nem aí? Me ajudem, eu sou velhinho já. Estou com dificuldade com a garganta. Repercutam no texto. Está aparecendo, olha que tamanho. Não precisa nem usar óculos. Vamos lá. No momento, num abrir e fechar de olhos, obrigado. Aí eu acho sem essa valsa melhor, senão quem vai dormir sou eu. Vamos repetir esse pedacinho. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da, aquele pessoal lá de trás, ao ressoar da, aquele lá daquele canto de lá, última. Quantas trombetas são? Alguém falou ali. Quantas trombetas são? Quantas trombetas são, gente? Então fala, igreja. Você sabe por que você não fala? Ao ressoar da última trombeta.
Quantas trombetas são, igreja? Claro. Então, nós seremos arrebatados, diga, nós seremos arrebatados ao ressoar da última trombeta, que é a... Então diga, eu serei arrebatado ao ressoar da sétima trombeta. Amém? Então ouça, vocês que disseram, e o nosso Pai escuta o nosso pedido, vocês querem ser arrebatados na sétima trombeta. Vocês que disseram. Glorinha, você quer ser arrebatada na sétima? Não? Ó, Glorinha não quer. Mas todos vocês que disseram que querem ser arrebatados na sétima trombeta, irão ficar até a sétima trombeta. E já na primeira trombeta, no capítulo, versículo 7 de Apocalipse, Mateus, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Diga assim, e eu aqui. Vocês que disseram. Imagina um incêndio cósmico que se abaterá sobre a terra e você esperando a sétima trombeta. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Diga assim, e eu aqui, esperando a última. Versículo 10. Leiam. Diga assim, e eu aqui, meu Deus, um povo grande que vai ficar na grande tribulação. Muito bem, escolha de vocês. Versículo 12. Vamos no 11, No 11. Está ali. O nome da estrela é... E a terça parte das águas se tornaram... E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Os astrônomos já confirmam que absinto está vindo por aí. Eles não chamam de absinto. Absinto quem chama foi João. Eles dizem que são meteoros, obrigado querido, esse aqui está mais quente, que foram meteoros, são meteoros que irão se colidir com a Terra. E a opinião dos astrônomos é que não sabem quando, mas que vai acontecer, vai acontecer. As nações mais desenvolvidas, elas desenvolvem campanhas através dos seus institutos astronômicos para interceptar meteoros de periculosidade grande, para desviar a trajetória. Alguns sabem disso? Alguns sabem disso? Desviar a trajetória de possíveis meteoros que irão colidir com a Terra. Então isso é inevitável. Virá um grande meteoro que colidirá com o planeta Terra.
Isso no período da grande tribulação. Será dramático, será terrível. E muitos irmãos estarão aqui esperando esse meteoro. Eu vou direto ao capítulo 9, tá? Leiam para mim, por favor. Dois. Três. Quatro. Aqui tem duas revelações. Primeiro, gafanhoto come verde. Gafanhoto come matéria verde, do reino vegetal. Mas aqui eles não vão se alimentar de nada verde, não vão tocar em nada da natureza. O trabalho deles é o quê? Fustigar os homens. E esse tipo de fustigação desses demônios, que João vê como gafanhotos, fará com que as pessoas queiram morrer, fará com que as pessoas queiram desaparecer. Tal é o sofrimento, a angústia do trabalho desses gafanhotos, que ficarão 5 meses no planeta Terra espalhando terror. Somente, aí é outra revelação, os homens que não têm o selo de Deus, os homens que têm o selo de Deus é que ficarão fora. Quem são esses que têm o selo de Deus em suas testes? Não é a igreja. A igreja já está com as bodas. Esses homens são os 144 mil judeus de Israel, que estarão na terra para cumprir uma tarefa evangelizadora. Na ausência da igreja, os 144 mil, os 12 mil de cada uma das 12 tribos, irão pregar o evangelho. E lá no capítulo 7, diz que depois que eles forem selados, uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações virão da grande tribulação e aceitarão Jesus em plena grande tribulação, por causa do trabalho desses 144 mil judeus, que terão tal poder que nem mesmo os demônios que fustigarão os homens poderão lhes fazer mal. Isso é o Apocalipse capítulo 9. Muito bem. Então nós sabemos que quando Paulo fala a última trombeta, não se refere às trombetas do Apocalipse. Ok? Porque senão ele nos estaria dizendo que é a trombeta que nós temos que esperar, nós certamente passaríamos pela grande tribulação. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, ele diz que é a última trombeta. Diga, a última trombeta, que será de sinal para o arrebatamento da igreja. Amém? Amém até aí?
Eu não compliquei? Aí você me perguntaria, mas onde é que está essa última trombeta? Na Bíblia. Você tem que achar. Paulo fala da última, mas não é a sétima. Então qual é? As 7 trombetas, diga, as 7 trombetas do Apocalipse serão entoadas por anjos. São trombetas do quê? Angelicais. Amém? Amém? Até a canção da harpa cristã, do cantor cristão, está meio confuso. Quando a letra diz assim: quando angelical trombeta nesse mundo estrugir. É isso? Como é que é? Ouvirei Jesus, o meu nome ouvirei Jesus chamar. A canção fala assim. Quando a angelical está errado. Nós vamos aprender nessa noite que trombeta é essa, que não é a 7ª do Apocalipse. Quantos querem saber? Então, quando o pastor me trouxer aqui de novo, numa outra vez eu declaro, amém? Dizem amém, ó. Amém nada. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16. Isso, meu filho. Leiamos. Porquanto, dada a sua palavra de ordem, e descerá dos céus. 2, é 17 isso. Depois entre nuvens. Volta no 16. Dada ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de... Viram a diferença? Não se trata da trombeta do Apocalipse. Não se trata da 7ª trombeta, entoada por anjos, mas da última trombeta de Deus. Fabuloso. E eu não vou poder me demorar muito nesse estudo, porque eu também, a minha garganta está falhando, mas eu quero que vocês, por favor, abram em Êxodo. Êxodo. Porque está orando por mim? Tá. Aumenta aí a oração. Isso é fabuloso. Deus, Ele vai agindo na história do homem por padrões. Deus tem padrão. Você sabe o que é Deus ter padrão? Ele estabelece princípios, padrões, e a profecia vai nos revelando esses padrões. Vamos ver o padrão da primeira trombeta, para nós entendermos a última trombeta. Paulo fala que a última trombeta é que vai ser um dos sinais que nos arrebatará. Onde é que está a primeira trombeta? Coloca Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você sabe para quem Deus está dizendo isso? Israel.
Está falando isso para Moisés, vem cá, junta o povo e fala a esse povo que se eles mantiverem a minha aliança com ele, e se eles ouvirem a minha voz, diga a eles que eles são propriedades peculiar. Sabe o que é isso? Eles são ímpares em todas as nações. Os judeus não se parecem com nenhuma nação do mundo. Israel é uma nação peculiar para Deus. De todas as nações, ele pensou Israel como uma nação peculiar. E disse assim: eu vou me revelar em ti, Israel. O vidente de Deus é Israel. Assim como o vidente de Jesus é João. E ele começou a se revelar. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Que maravilha, hein? Deus falando a Moisés, para Moisés falar ao povo. O povo já havia saído do Egito. O povo estaria ali no sopé do Monte Sinai. E Moisés iria dar as ordens de Deus. Moisés era esse intercessor, esse intermediário entre Deus e o povo de Israel. Vamos ao versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, leiam. Por favor. Gente, só o bolinho daqui fala. Vamos falar tudo. Isso é palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. O que você acha de interessante nesse texto? A nuvem. Paulo diz que seremos levados à nuvem. Aqui Deus diz a Moisés que viria sobre o Monte Sinai a mesma nuvem. Porque essa nuvem é um fenômeno metafísico que guarda a santidade de Deus. A presença de Deus está no interior da nuvem. Porque a santidade de Deus não pode estar exposta no céu impuro. Vocês sabiam que todos os céus são impuros? Está lá em Jó 15:15. Quando ele diz, nem em meus santos eu confio, e os céus são impuros aos meus olhos. Então ele se apresenta na sua teofania, coberto, blindado numa redoma, que no caso é uma nuvem. Então, eis que virei a ti numa nuvem, diz o versículo 9. Versículo 10 agora. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e padrão. Olha a percepção do padrão. Os textos vão nos dando um padrão com relação à primeira trombeta, para nós entendermos a última trombeta que haverá de nos arrebatar. Olha o padrão. Disse também o Senhor a Moisés, vai o povo e purifica-o hoje e amanhã. Quantos dias? Lavem ele as suas que vestes. No deserto mal tinha água para beber. Você acha que os homens e as mulheres iam lavar suas roupas? Está se falando de quê aí? De consagração. São vestes espirituais. Ei, entra em contrição. Olha o que ele vai dizer depois no versículo 11.
e estejam prontos para o terceiro dia. Se preparem em 2 dias e fiquem prontos para o terceiro. Porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Padrão. Primeiro, Deus está mandando consagrar a vida. Deus está ordenando, orientando as pessoas se lavarem as suas almas, a sua mente. E deu 2 dias para isso, padrão, 2 dias. Tem mais, 12. Marcarás ao redor limites ao povo. Aqui está o monte. Aqui é o limite. Ninguém passa daqui. Não toquem no monte. Olha isso. É como se dissesse, agora ali é terra santa. Guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será flechado, será morto. Olha Deus preparando o ambiente para Ele se revelar ao povo de Israel. Que coisa, hein? Por isso que esse povo é diferente de todos os outros do planeta Terra. Prossiga. Mão nenhuma tocará nele, no monte, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta. Nessa tradução está buzina, mas é a trombeta. Ele ali já está avisando que fará soar a primeira trombeta. Quando soar longamente a buzina ou trombeta, então podem subir ao monte. Mas enquanto a trombeta não soar, não sobe. Aí você vai lá para Paulo, Paulo diz, quando soar a trombeta de Deus, Ele nos levará para o alto. Padrão. Tem mais padrão por aí. Vindo, 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes. Quer dizer, se consagraram. 2 dias de consagração. 15. Disse ao povo, estais pronto ao e não vos chegueis a... O que é isso? Como ali eram 2 dias históricos, era para os homens e as mulheres evitarem de ter relações sexuais, para se consagrar, ter a mente, o espírito, a alma ligada no Espírito de Deus. 16. Olha agora, padrão. Ao amanhecer do terceiro dia, continue. De maneira que todo o povo, primeira trombeta, Êxodo 19, 16, que tocou, diga, que soou. Deus fez soar um som semelhante ao de trombeta. Diga, às 14 horas da tarde. Amém? Amém? Amém. Amém nada. Está ali escrito. A primeira palavra, ao
ao amanhecer. Gente, é padrão. Não são às 14 horas, nem ao meio-dia, nem ao entardecer. Ei, é ao amanhecer. A trombeta soou ao amanhecer Os 2 dias serviu para quê? Consagração. E ela soou ao amanhecer E houveram relâmpagos e uma espessa nuvem, padrão, a nuvem. Como é que nós fazemos a contagem do tempo a partir de Jesus? E a partir de como Deus ensina a contarmos o tempo? Do ano zero, diga, do ano zero, ao ano 999, passou-se o quê? O primeiro milênio. Para Deus, o primeiro dia. Olha o padrão de Êxodo, hein? Do ano 1000, tá ligado? Tá ligado aí em cima? Do ano 1000 ao ano 1999, segundo milênio. Para Deus, o segundo dia. Do ano 2000, depois de Jesus, ao ano 2023, é porque nós já entramos no terceiro milênio. Para Deus, terceiro dia. É o início do milênio. 2023 é o início do milênio? Sim ou não? Então, é ao amanhecer do terceiro dia. Será que isso é conosco? Se eu transferir esse padrão da palavra, será que nós estamos vivendo ao amanhecer do terceiro dia? Porque estamos no início do milênio. É ao amanhecer. Para quê? O que aconteceu no amanhecer do terceiro dia? A trombeta soou. A trombeta que Paulo fala para o arrebatamento segue esse padrão. Também vai ser entoada no amanhecer do terceiro dia. Quem é a geração do amanhecer do terceiro milênio depois de Cristo? A nós. Está na hora. A qualquer momento, a trombeta irá soar. Ao amanhecer do terceiro dia, uma nuvem muito forte canglou de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eu trouxe esse estudo para vocês sobre a trombeta para tirar algumas dúvidas. Primeiro, não são trombetas do Apocalipse. Então não são as 7 e nem a 7ª, é a de Deus. Como esta daí também é a de Deus, sendo a primeira vez que os judeus ouviram aquele som. E que depois tentaram imitar esse som. Lá em Israel, em celebrações, em convocações de ajuntamento, o que se chora? O que eles tocam? Chofar, ou chifre de carneiro, não é de boi. Boi é berrante. O chifre de carneiro foi o som que eles viram que foi o mais próximo do som que eles ouviram no Sinai. Por isso instituíram
o shofar, para se tocar as trombetas em Israel. Suma, a última trombeta está para soar, porque ela mantém o padrão da primeira. E o recado central do alerta de Deus: lavem as suas vestes. Lava a veste, igreja. Lava as vestes. Lava as vestes. Se consagrem. Você não vai deixar de ser pecador de uma hora para outra. Mas se você estiver buscando consagração, o Senhor sabe disso. E quando a trombeta passar, todos serão arrancados daqui para o encontro do Senhor nos ares. Não é salvação, é arrebatamento. É arrebatamento. Quantos estão preparados? Quantos estão sem pecados para ser arrebatados? Levanta a mão. E ninguém vai ser, mas uma revelação. O arrebatamento é para uma igreja que ainda peca. Mas o arrebatamento é para uma igreja que está justificada. Ninguém vai deixar de pecar de um dia para o outro. Quantas pessoas não pecaram aqui de 6 horas da manhã até agora? Todos pecaram. E se o arrebatamento for agora, no abrir e fechar de olhos, você sobe pecador? Sim ou não? Sim. Mas qual é a diferença de você que está aqui para o mundão lá fora? Diga, eu estou aqui, ainda num corpo de pecado, mas eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Porque um dia eu disse sim, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e não olha para o meu pecado, mas livra-me de todo o mal e me arrebata naquele último dia. Essa é a diferença. Nós não vivemos na prática do pecado, mas ainda estamos presos a essa lei que mostra o pecado da gente. Amém? Agora, esse vai ser o culto de tirar dúvidas. Vamos para um texto clássico da escatologia bíblica, Mateus 24. Mateus 24. Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, que fica na Serra Gaúcha, amém? Sim ou não? O Monte das Oliveiras fica onde? Gente, em Hong Kong. Monte das Oliveiras em Israel, onde Jesus entrava na cidade, ele vinha pelo Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado em pedras. Quando se aproximaram dele, quem? Os discípulos. Em particular, lhe pediram, dizendo, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda
e da tua consumação dos séculos. Os discípulos de Jesus já estavam querendo, ele nem partiu ainda, eles já estavam querendo saber da volta, porque eles diziam que da volta é que ia reinar. 2, 3, 4, aliás, versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que vai rolar nesse tempo? Inteligência artificial. Projeto Bluebeam. Quantos já ouviram falar no projeto Bluebeam? Olha aí. Através dos satélites, a projeção de imagens holográficas, fabulosas, nas nuvens. O povo que não está sabendo de nada, vão ficar encantados. Tudo isso o falso profeta vai usar para que o anticristo seja adorado. Imagina a Nossa Senhora de Fátima surgir no céu de Lisboa. Imagina o padre Cícero chegando nos céus de Pernambuco, Paraíba, no interior. É Padim, é o Padim, pronto. Vai ser o preparo para depois projetarem a imagem pintada pelo artista de Cristo. Tudo está pronto. É isso aqui o texto. Ele está lá, ele está cá, apareceu no deserto, está dentro da casa. Não creiam, não sou eu, Jesus falou. Somente a tecnologia poderia engendrar essas aparições. Continue. 6. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Continue. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares da terra. Em vários lugares. Que tal o grande terremoto que vai mexer com as 10 placas tectônicas principais? Vamos ver isso? Mateus, placas tectônicas. Eita, coisa linda, hein? Olha isso, gente. Essas são as principais placas tectônicas do planeta Terra. Está lá, desde a placa do Pacífico até a placa filipina. Tem mouse aí para poder apontar, Mateus? Tem não, né? Bom, muito bem. Aqui dá para ver melhor. Estão vendo essas linhas vermelhas? É exatamente as fendas subterrâneas que fazem com que uma placa tectônica encoste em outra. Um tsunami são placas que se mexem no interior dos mares. Terremotos que destroem aí o Haiti, o Japão e outros lugares. Placas tectônicas longe. Chega nas cidades. Não adianta, Satã, a palavra vai ser falada. Eu sei disso, é uma luta, mas não vai ser falada. Então, vai haver um terremoto global. Global. Vai surgir um terremoto no mundo em que todas as placas se mexerão ao mesmo tempo. Pastor, isso está na Bíblia? Tá.
Deixa eu caçar aqui, rapidamente. Está aqui. Versículo, Mateus 24, Isaías 24. Depois você vai voltar ali para o texto de Mateus. Mas vamos para Isaías 24, 19. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se o quê? Como é que a terra vai se romper em cima se não for por causa das placas tectônicas embaixo, que irão se estremecer? O capítulo 24 de Isaías é o Apocalipse de Isaías. Olha o versículo 20. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, porque a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais levantará. O grande terremoto que os cientistas esperam. Os geodésicos, os que estudam geografia e geodésia, já sabem que virá um grande terremoto daquilo que se chama Círculo do Fogo, que são várias placas tectônicas que irão se mexer ao mesmo tempo. Gente, haverá um morticínio na terra. Poucos homens restarão. Poucos homens restarão. Versículo 6 de Isaías 24. Por isso a maldição consome a terra. Leiam. Isso é a palavra de Deus. Os globalistas estão querendo enxugar a população. Isso vai acontecer, mas não por causa deles. Porque a palavra de Deus diz que poucos homens restarão no planeta Terra. Haverá um enxugamento. É uma palavra dramática, mas é real. Absinto chegando, o terremoto acontecendo, as guerras acontecendo, as montanhas de fogo caindo na terra. O que você acha que a terra vai guardar de população? Poucos homens restarão. O reinado milenar de Cristo não vai ser como hoje, as cidades superlotadas, tecnologia de tudo que é jeito, os drones atacando determinadas áreas populacionais através de foguetes teleguiados. Bota o versículo 21. Leiam. Os reis da terra na terra. Quem é que manda as hostes celestes para o céu?
Por exemplo, o que são essas hostes celestes? Satélites. Os satélites. O Senhor, quando vier, Ele já vem destruindo os satélites, que nesse momento estará sendo usado para a guerra do Armagedon. Mateus, coloca aí para mim os satélites em órbita. Da NASA, viu? Olha lá. Essa imagem é da NASA. Olha lá. O lixo tecnológico que nós temos aí no céu, observe que o texto não são céus, é céu da órbita terrestre. A frase de cima se conecta com a de baixo. Os reis da terra é que mandam as hostes celestes para cima, na figura de satélite. O Apocalipse de Isaías, capítulo 24, ele vem destrinchando tudo. Voltemos lá em Mateus 24. Gente, eu queria ter uma outra dinâmica, mas desculpem, hoje não está dando. Paramos 21, né? Paramos no 21? Não, no Mateus, filho, Mateus 24. Isso. Olha o que Jesus falou, isso é palavras de Jesus. Isso é o sermão escatológico dele. Eles estavam falando para quem? Para os seus discípulos, que são quem? Os judeus, não é? Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É por isso que estima-se que pelo menos 4 bilhões de pessoas irão perecer. Irão perecer. Agora vamos direto versículo 37. Leiam comigo. Aí, gente, olha só. Esse texto é de uma confusão, mas nós temos que aprender a estudar a Bíblia. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está se referindo aos dias de quem? Noé. Então ele está traçando um padrão. Olha, o padrão dos dias de Noé também acontecerá quando eu estiver para voltar. Continue. 38. Porquanto assim diz, como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam e casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Continue. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Levou para onde? Alguém já viu falar no dilúvio aqui? Aquela enxurrada quando veio, não foi só chuva por cima, não. A Bíblia diz que a madre da terra se abriu também. Foi uma inundação no planeta. E hoje a ciência já mostra que houve essa inundação. Quando veio o dilúvio e levou
todos. Levou para onde? Hã? Quem falou? O que você falou? Morte? Morte. Morte. É para a morte? Está certo. Não está certo? Porque só a família de Noé sobreviveu. Levou a todos para onde? Para a morte. Olha aqui, Jesus está falando que quando ele estiver voltando, vai ser semelhante aos dias de Noé. Noé era o pregador da justiça. Pregava, vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. E ninguém ouvia. Quem é a pregoeira da justiça hoje? A igreja. E a gente continua pregando. E muitos não virão para entrar nessa arca. Olha o padrão. O padrão são os dias de Noé. Agora você vai aprender a ler as Escrituras, porque eu tenho visto muitos erros com relação a esse texto. Prossiga. E então 2 estarão no... Leia. Quem será tomado? Quem falou? Isso, os tomados serão os que serão Então fala, serão o quê? Mais alto, serão o quê? Claro, claro que não. Esqueceram do padrão? Lá em Noé, quem foi os que foram levados? Os que sobreviveram? Os que morreram? Os que serão tomados serão os que vão perecer. É o contrário. Jesus se confunde com arrebatamento isso. Não tem a ver isso com arrebatamento, já foi há muito tempo. Entrarão 2 no campo, um será tomado, vai perecer, e deixado o outro. Deixado para onde? Quem veio no seminário vai saber. Deixado para onde, gente? Para o milênio. É o contrário. Porque ele ali está se baseando nos dias de Noé, estabelecendo um padrão. Noé pregando, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. E quando veio, ninguém se apercebeu. No mundo será assim. O mundo está distraído. O mundo não quer saber da palavra de Deus, ao contrário disso. O mundo hoje se levanta contra Deus. Nós mostramos aqui no Salmo 2, quem veio no seminário. Ninguém quer saber do papai do céu, não quer. Ninguém quer saber de Jesus. Esse tal de Jesus é uma fábula, que vai voltar que nada. Tem pastores dentro da igreja que acham que Jesus não volta, que é um mito. Imagina nesse mundão aí. Então, quanto menos esperar, aí, depois que a igreja sair, subir, aí um será tomado, morrerá, e o outro deixado para entrar no milênio. Isso por critério. Jesus terá critérios para deixar aqueles que ele queira que entrem no milênio. Os que estão, de certa forma, aí mesmo na tribulação, fazendo a sua vontade. Pode prosseguir. 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, tragada, morta, esfacelada pela grande tribulação, e deixada a outra para entrar no milênio. Não é interessante, igreja?
como a palavra tem que ser exprimida para que nós venhamos a entender. Pastor, meu filho, que horas tem? 9? Eu vou parar às 8 horas, porque não estou conseguindo respirar. Mas eu quero dizer o seguinte. Todo o cenário mundial já está pronto. Esse cenário começou a se aprontar na Terra quando, em 1882, o povo de Israel começa a voltar para o Oriente Médio. O ponteiro do relógio de Deus é Israel. O povo de Israel tinha que voltar para a terra, depois de 2000 anos de diáspora. No próximo seminário, se for da vontade de Deus, e o pastor pôr o plano em ação, nós vamos estudar muito sobre Israel, coisa fabulosa. E nós vamos entender que quem conta o tempo das nações não é a igreja, é Israel. Um pouco mais de 100 anos, Israel transformou um deserto numa metrópole, Tel Aviv, restaurou Jerusalém, fez daqueles 13% que receberam da ONU um pomar. Israel hoje é um grande produtor de cítricos e de flores. Israel hoje tem uma força aérea a mais competente do planeta. Um grande produtor de diamantes, rico. Tecnologia é com eles. O povo de Israel já tem pelo menos 30 e poucos prêmios nobres. A cabeça do judeu é algo extraordinariamente inteligente. Deus ainda revela a esse povo coisas tremendas. E uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre: eles são conterrâneos de Jesus. Jesus é judeu. E Jesus não deixou de ser judeu, porque Deus não desfaz o que já fez. Ele veio pela tribo de Judá. Ele adotou e assimilou uma nacionalidade, judeu. Mesmo que hoje ele esteja à destra do Pai, ele conserva isso, porque ele virá para reinar entre as nações, entre os homens. Então ele tem que ter nacionalidade. Olha, tem um judeu lá em Jerusalém, reinando sobre o mundo inteiro. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou a cidade de Jerusalém e detonou. Depois de 135, acabou de matar muitos judeus e o que restava na terra foram embora. Perderam Canaã, perderam a terra de Israel. Jerusalém destruída, os sacerdotes mortos. Flávio Joséfo diz que 1.128.000 pessoas morreram no período da Páscoa do ano 70. Foi uma carnificina e ninguém ficou na terra. E os que sobraram foram espalhados pelas nações inteiras, do mundo inteiro, e foram submetidos à violência, à perseguição, aos maus tratos. Todo esse viver de Israel foi profetizado nas Escrituras. O livro de Amós diz que Deus sacudirá
a casa de Israel sem que caia na terra um grão. Jeremias diz que Deus ia espalhar o povo de Israel e enviar a espada atrás deles, para que eles sofram. E depois de 2000 anos aproximadamente, Deus diz que os chamariam de volta para a própria terra. Isso é algo fabuloso. Isso é algo extraordinário. E ele diz que devolveria a terra de Israel num só dia. Diz aonde? Em Isaías capítulo 66, 8. Pode botar? Isaías 66, 8. Rapaz, é muito rápido. Eles são rápidos, né? Leiam. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz seus filhos. Quer dizer, Israel teria uma terra num só dia. Devolveriam a terra de Israel depois de 2000 anos afastados pelo mundo inteiro. Se Mateus puder achar na internet, abre aí, Mateus, resolução 181 da ONU, 29 de novembro de 1947. Eu tenho aqui no meu computador, mas esqueci de passar para ele. Resolução 181 da ONU, 29 de novembro de 1947. Se ele conseguir esse documentário, é bem pequeno, é o cumprimento dessa parte de cima de Isaías 68. Quem já viu coisa semelhante? Uma nação pode ter uma terra num só dia? Num só dia. O brasileiro Oswaldo Aranha, gaúcho, presidiu essa sessão. Consegue ou não, Mateus? Pelo jeito, pelo silêncio. Bom, e a outra parte, ou nasce uma nação de uma só vez, se referindo a Israel. A nação já foi o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, lendo a carta de independência de Israel em hebraico, no Museu da Independência em Tel Aviv. Uma terra e uma nação de uma só vez. Profecia do profeta Isaías, que aconteceu aqui na década de 40 do século passado. Quem nasceu aqui em 47? 47? Damião, 47? Olha lá, 47. A primeira parte da profecia. Quem nasceu em 48? A segunda parte da profecia. Uma nação de uma só vez. Eu tenho isso no meu computador, pena que eu esqueci de dar para ele. Todos os sistemas e processos vieram acontecendo de maneira veloz depois que os judeus voltaram para Israel. Tecnologia, ciência, população. E hoje, Israel já está pronto para receber quem? Jesus Cristo. Achou? Isso é a coisa. Mas tem um vídeo. O que eu quero é o vídeo. Aí a documentação.
Vamos ver se tem um vídeo. Tem não. Muito bem, tudo já está se aprontando. Os judeus já estão para construir o terceiro templo. O dinheiro já existe para o terceiro templo. As plantas arquitetônicas já estão prontas. As plantas virtuais também. E os judeus já começaram a sacrificar animais, fazer sacrifícios de animais. Porque para eles é legítimo, para nós não. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero que você solte, por favor, Mateus, o templo, o terceiro templo. Olha isso, gente. Isso é um documentário dos planos arquitetônicos do terceiro templo. Olha isso, olha aí, as plantas arquitetônicas. Está chegando, amada igreja. Isso é um grande sinal. O anticristo vai profanar esse templo. Aí já é a planta virtual. Olha lá, como vai ser o templo. Olha os levitas. Olha a porta de entrada. Tudo isso tem um simbolismo. Olha as uvas representando Israel. A videira é Israel. A videira verdadeira é Cristo. Olha a coroa. De quem é aquela coroa? De Davi, mas só estava emprestada a ele, porque a coroa é de Jesus. Assim será o terceiro templo. Olha o Santo dos Santos. Olha o véu. As mesas dos pães, a menorá, sacerdote trocando o óleo, ou o terraço superior, as plantas, tudo pronto já. Isso na nossa geração. O anticristo vai profanar esse lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que ele já está entre nós, o anticristo. Muitos rabinos judeus estão dizendo que o Messias já está entre nós. Só que eles não sabem que é o falso Messias, porque Israel vai fazer um acordo com ele. Olha lá o Santo dos Santos. O Instituto do Templo. São 2 institutos que tem em Israel. Eles é que produzem isso. E agora nós vamos ver. Vai passar agora? O que você achou? Está baixando. Então, enquanto baixa o que o pastor Carlinho achou, que é a votação da ONU, que devolveu a terra a Israel, que é cumprimento da profecia de Isaías, vamos ver sacrifícios de animais. Lá. Hã? Então pode passar. A ONU, olha só, cumprindo Isaías 66, 8. Oswaldo Aranha. Here in the assembly, not as in the committee, by 2/3 majority of the members present and voting. Ali ele já está dando o resultado. However,
proceed the roll call. We will start it now. Gente, isso é cumprimento de profecia. I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Passou uma bronca. Committee, 37 against, 12 abstentions, 9, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Ali ele já dá o resultado. Eu tenho um vídeo que ele começa a captar os votos. Brasil, Espanha, França, uns dizem sim, outros dizem não, e outros que se abstêm, não é? E no final, a votação foi 33 votos favoráveis, 13 contrários e 10 abstenções. Esse foi o resultado. Então, não houve voto de Minerva. Isso é um mito, não aconteceu. No livro Escatom, na página 33, você tem, para os que pegaram o livro, a ata original. E ali vocês vão ver como votou cada nação. E o importante disso, que é uma profecia cumprida. Uma terra num só dia. Quando Oswaldo Aranha bate o martelo, já estava sancionado. Aí depois, 9 meses depois, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion leu a Carta de Independência de Israel. Aí a bandeira da Inglaterra desceu dos mastros, no início da solenidade, porque era a Inglaterra que ficou como tutora da terra depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Primeira Guerra Mundial. E agora ele está devolvendo a terra 13% para Israel e 87% para a Jordânia. Israel ficou apenas com uma faixa pequena de terra, 13%, do tamanho do estado do Piauí, aqui no Brasil. Mas mesmo com essa terra pequena, fizeram proeza, cumprindo Ezequiel, capítulo 36, que o Senhor disse assim: vocês plantarão vinha, vocês farão do deserto um pomar, vocês serão replantados na terra e ninguém mais vai arrancar vocês de lá. Por quê? Porque está na hora de Jesus voltar. E Jesus volta no seio do povo judeu. É isso que a igreja tem que entender. Então é um erro muito grande pensar que Jesus vai vir buscar a sua igreja para levar para o céu e de lá para a eternidade. Não é assim. Ainda tem os 1000 anos do reino milenar. Amém? Agora vamos lá, sacrifícios de animais. Pode soltar. Olha isso, gente. Mateus, eu vou mandar você parando para explicar, por favor, tá? Fica aí pronto para você interromper. O Instituto do Templo, praticar o oferecimento de Passover, da Páscoa. Festival livre. Pode parar aí. Viram aquelas crianças? Eu não tenho dúvida. Isso foi no ano de 2015. Aqueles adolescentes ali já são jovens hoje. Provavelmente muitos daqueles serão parte dos 144 mil judeus selados. As crianças, elas são chamadas às festas pascais, porque elas têm que memorizar os sacrifícios de Israel.
Dentro do período da Páscoa, tem uma celebração chamada Seder, ou Seder, às 6 horas da noite. E as crianças têm que sentar à mesa. E os pratos decorados com ervas amargas, com bolos de tâmaras, com ovo, com osso, simbolizando o cordeiro. Tudo para que elas saibam, memorizem e guardem no âmago das suas mentes a trajetória de Israel saindo do Egito. Esse povo é extraordinário. Quando a gente tiver a oportunidade de ministrar aí pelo menos umas 2 horas só sobre Israel, você vai ficar encantado. Só que eles não aceitaram Jesus. Ainda vão fazer sacrifício de animais, ainda estão nos rudimentos, né? Mas isso vai passar. E eles finalmente irão construir o templo e depois o anticristo vai profanar o templo quando começa a guerra do Armagedon. E esse roteiro está todo aqui nesse livrinho que está ali à sua disposição. Temos 2 livretos bons para você entender tudo isso que eu preguei aqui nesses 3 dias. Prossiga. Para. Por que esses homens estão com o dedo levantado? Em qualquer reunião judaica, religiosa, o administrador ou o dirigente da Paraxá diz assim: tem algum Cohen entre nós? Quem for Cohen, levanta o dedo. Aí ele é convocado a fazer parte dos trabalhos diretores da solenidade, do evento, da Paraxá. Quem são os Coens? Descendentes de Arão, que na verdade são a casta sacerdotal que vão ministrar no templo. Então o rabino, quando fez a pergunta, 2 ali levantaram a mão. Aí depois vocês vão ver ele se arrumando para participar do sacrifício. Continue. Está ruim de som, né? Não tem problema. Pare. Você está vendo ali aquela tela de fundo? É o templo. Porque o sacrifício é para ser feito no templo, no átrio exterior. Como não tem templo ainda, eles fizeram um banner, né? Um banner gigante, e simularam o templo. E fizeram sacrifício céu aberto, né? Porque já estão com sede de começarem os sacrifícios em Israel. Continue. É pequenininho, já está acabando. Aqueles cabritinhos, cordeirinhos, de 1 ano, macho, sem defeitos, conforme o Êxodo, né? Olha lá. Pare. O que ele está examinando ali? Aquilo ali é uma lupa, lente de aumento. Para quê? Para ver se não tem piolho, carrapato, qualquer parasita. Não pode ter. Eles seguem à risca, conforme a ordenança lá do Êxodo, capítulo 20. Seguem à risca. Por isso que eles estão examinando se tem algum problema de acordo com a lei, com a Torá. Prossiga. Pode prosseguir. Estão dando água. Tocam os chofás. Examina a lâmina. E fazem a imolação, o sacrifício. Derramado o sangue.
Isso já está acontecendo em Israel. O tempo chegou. Há 2000 anos que eles não faziam isso e voltaram a fazer. Os judeus estão vindo dos 4 cantos do mundo de volta para Israel. Isso chama-se aliá. Inclusive os judeus negros da Etiópia, os falachas, descendentes de Salomão com Sabá. Negros estão vindo, muitos vieram já para Israel. Deus está juntando o povo judeu. Para quê? Para receber Jesus. Antes disso, porém, o anticristo há de reinar os 7 anos. Queridos, gostaria de lhes falar mais, mas me perdoem, acho que eu peguei de Carlinho essa tosse. Pegou também, professor? Peguei não, Carlinho. De você a gente só pega amor e aprende a destilar o amor. Mas de coração peço desculpa pela performance, estou aqui incomodado com esse corpo, com essa tosse. Mas eu acho que deu para entender uma coisinha, não deu? Sim ou não? Então tá bom, então eu me despeço, agradeço. Amém.